O vídeo de hoje é especial, porque finalmente veio pro Duel Links um dos meus decks favoritos do TCG, o deck de Tenyi. E mano, o deck tá muito bom. Eu joguei algumas partidas com o deck saiu muito bem na ranqueada, mas vamos lá explicar ele. Bem, essa aqui é a minha decklist de Tenyi, tá? Tenyi. Bom, vamos lá. O Tenyi é um deck que você quer fazer invocações links e invocações synchros, tá? Então, basicamente, você quer spamar monstros pra invocar monstros do seu extra deck. E vamos lá, vamos chegar no main deck. Todos os Tenyi têm um efeito em comum, que é o seguinte: se você não controlar monstros de efeito, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. E você só pode invocar cada cópia dos Tenyi uma vez por turno, tá? Pode invocar o Ashu uma vez por turno, só pode invocar o Vishu uma vez por turno, e especialmente no caso. E é isso. Você não controlando o monstro de efeito, você pode dar special deles da mão. O segundo efeito de cada Tenyi só pode ser ativado se você controla o monstro sem efeito. E aí, o que é um monstro sem efeito? Um monstro normal é um monstro sem efeito. O Link 1 do arquétipo, que é um monstro Link, porém ele é um monstro sem efeito. Você controlando o monstro sem efeito, você consegue ativar o segundo efeito de cada monstro Tenyi. Pra fazer isso, você precisa banir o seu monstro Tenyi, ou da mão, ou do seu cemitério. E aí vamos lá, banindo o Ashuna da sua mão, ou do seu cemitério, controlando o monstro sem efeito, você pode invocar por invocação especial um monstro Tenyi do seu deck, mas pelo resto do turno você não pode invocar outros monstros por invocação especial, exceto monstros Wyrm, que é o tipo principal dos seus monstros, tá? Wyrm, que é tipo um dragão meio fantasioso, um dragão espiritual. Não sei explicar bem o que é o Wyrm, tá? O Vishuda você escolhe a carta que o oponente controla e volta ela pra mão. O Adhara, que é o regulador do seu deck, ou seja, você vai utilizar o Adhara pra fazer os seus synchros. Ele é nível 1. O Adhara tem o efeito de se banir da mão do cemitério pra adicionar o monstro Tenyi da sua zona de banimento pra mão, exceto o próprio Adhara, tá? O Mapura tem o efeito de proteção do cemitério, que quando seu oponente ativar um card ou efeito que escolha como alvo um ou mais monstros que não sejam de efeito com a face para cima que você controla, você pode banir, negar a ativação e destruir a carta. E o Shitana, ele é bem interessante, porque quando um monstro sem efeito seu é destruído, seja por batalha ou por efeito, você invoca ele por invocação especial, e depois você pode destruir um monstro que seu oponente controla, isso sem dar alvo, tá? Ou seja, o Shitana dos seus Tenyi mais forte para ter no cemitério. E também tem um que eu não uso, que é o Narrata, tá? Você pode utilizar na sua decklist, eu não gosto tanto dele assim, tá? Ele tem um efeito que é o seguinte: quando um ataque for declarado envolvendo um monstro seu que não seja de efeito, com face pra cima, e um monstro com face pra cima do oponente, você pode banir o Narrata do cemitério e o monstro do oponente perde 1500 de ataque, tá? Esse é efeito bem meta, eu acho o Shitana muito mais forte, tá? Porque você invoca o bicho de volta, destrói uma carta sem dar alvo, os dois são efeitos de Battle Phase, então eu prefiro usar o Shitana do que o Narrata, mas você pode usar sua decklist o Narrata se você quiser, eu não uso. Esses são os seus monstros de main deck, você vai utilizar eles para acessar o seu extra deck, mas calma que o main deck não acaba ainda, temos as spells, e as spells são parte importantíssima desse deck. E a primeira delas é o Receptáculo para o Ciclo do Dragão. Ela diz o seguinte: você envia um monstro Wyrm do seu deck para o cemitério, ou seja, qualquer Tenyi aqui, tá? E depois, se você controlar um monstro que não seja de efeito, com face pra cima, você pode adicionar do seu deck à sua mão um monstro Tenyi, com um nome diferente que o do monstro enviado pro cemitério. Você pode ativar o Receptáculo uma vez por turno. Ou seja, você invocando o Tenyi, fazendo um Link 1, que pede um monstro Tenyi, qualquer Tenyi, você invoca o seu Link 1, que é um monstro sem efeito, e você ativa Receptáculo, você vai dar um Foolish de um Tenyi e vai dar uma rota de outro. Essa carta é um Foolish e uma rota. Ela é perfeita, tá? É uma das melhores cartas do arquétipo. E eu uso 3, tá? A outra spell é o Círculo do Dragão Celestial, que é uma spell rápida, e isso torna ela bem interessante, que diz o seguinte: você oferece como tributo um monstro Wyrm e adiciona o monstro Wyrm do seu deck à sua mão, ou, se você ofereceu como tributo um monstro que não seja de efeito, para ativar esse card, em vez disso você pode invocá-lo por invocação especial, mas negue seus efeitos. Essa carta, esse primeiro efeito dessa carta, vai funcionar como o Ninho da Andorinha funcionava no Arpia, que você vai invocar um bicho lá, o oponente vai tentar dar interação no seu Tenyi que entrou, opa, Círculo do Dragão Celestial, tributo seu Tenyi, adiciona outro, invoca ele de novo e aí você sai continuando jogando, lidando com a interação do oponente. Mas essa carta não tem só isso, tá? Essa carta tem um efeito no cemitério, que durante sua fase principal, se você controlar um monstro que não seja de efeito, com a face pra cima, você pode banir esse card do seu cemitério e adicionar um card Tenyi do seu deck à sua mão. Você só pode usar um efeito de Círculo do Dragão Celestial uma vez por turno e apenas uma vez por turno. Ou seja, se você ativa o efeito dela de tributar um bicho Tenyi seu, um bicho Wyrm seu, e adicionar ou invocar, você não pode ativar o efeito de banir, tá? E vice-versa. Mas esse adicionar um card Tenyi é importante, porque ele não adiciona um monstro, ele adiciona um card Tenyi. Por isso eu utilizo uma cópia da perfeição sem falhas dos Tenyi, que é o campo do deck, que como vocês viram, é buscável pela spell rápida banindo ela do cemitério, tá? E vamos lá, qual é o efeito do campo? Primeiro é que todos os monstros que não sejam de efeito no campo não são afetados por efeitos de monstro, ou seja, ele dá uma proteção ali para os seus monstros sem efeito. Além disso, uma vez por turno, se seu oponente invocar um ou mais monstros de efeito por invocação especial, enquanto você controlar um monstro com a face para baixo, ou um monstro que não seja de efeito, essa é durante a etapa de dano, você compra 2 cartas, olha que coisa linda. Então esse campo, além de te dar proteção de efeitos de monstro para os seus monstros de não efeito, que você tem no seu extra deck, monstros Link que não são de efeito. Se seu oponente dá uma specialzinha ali, opa,
Compro duas, que coisa linda, né? Enfim, o main deck se completa com 2 Ciclone Cosco ali, pra lidar com cartas do oponente problemáticas. Agora, até Toon tá rodando, né? Então é bom pra tirar as cartas Toon. Enfim, esse é o main deck, vamos agora pro extra deck. Bom, vocês já viram aí o Monge dos Tenni, eu acho que é uma das principais... O Monge dos Tenni é a principal carta do deck, uma das principais cartas do extra deck, porque ele que faz você iniciar seus combos, porque ele é um monstro Link 1, que usa qualquer Tenni, e ele é um monstro que não é de efeito, ou seja, invocando ele você consegue continuar invocando seus monstros Tenni e fazendo volume de jogo, tá? Já vou falar diretamente do Enfurecido dos Tenni, que é a mesma coisa do Monge, só que ele é Link 3 e tem 3000 de ataque. Esse bicho eu diria que ele é o boss do seu deck, literalmente, porque é o bicho que você mais vai querer invocar. Porque ele é um bicho que não é de efeito e tem 3000 de ataque, ou seja, se o oponente destruir ele por batalha ou por efeito, você invoca e o Titã tá no cemitério, você invoca ele, destroca o monstro do oponente. Uma Pura protege ele de alvo. Se ele tá no campo, você consegue tiver efeito do Ashuna, do Vishuda, do Adhara. Então, ele é o principal monstro pra você ter no campo ali toda hora e você possibilitar ativar os seus efeitos dos seus monstros Tenni, tá? Além disso, que o campo vai proteger ele. E com o campo e esse monstro, você tem um dragão branco, basicamente, que não pode ser afetado por efeitos de monstro. E isso é bem forte, tá? Esses são os monstros que não são de efeito do seu extra deck. Outro monstro bastante importante é a Xamã dos Tenni, tá? A Xamã dos Tenni, você faz ela utilizando 2 monstros Wyrm, esqueci de falar, mas você faz o Enfurecido utilizando 2 monstros, incluindo o monstro Link, tá? A Xamã você faz ela utilizando 2 monstros Wyrm. E a Xamã tem o seguinte efeito, você pode descartar uma carta e depois escolher um monstro Wyrm no seu cemitério, invoque o alvo por invocação especial, e além disso, pelo resto desse turno você não pode ativar os efeitos de monstros invocados por invocação especial do seu deck adicional, exceto monstros Tenni, tá? Além disso, quando um ataque for declarado envolvendo um monstro seu que não seja de efeito com a face para cima, você pode escolher um card que seu oponente controla e destruir. Ou seja, a Xamã vai servir para você dar reborn de um monstro Wyrm perdido do cemitério, tá? Você estender suas jogadas, e além disso tem efeito de destruição, que hora ou outra vai ser útil, tá? Então uso 2 cópias dela, carta excelente. E pra fechar os links eu uso uma cópia do Draco Mestres dos Tenni. Eu confesso que eu não usei ele muito, tá? Mas eu achei ele uma ferramenta interessante pra você ter ali no seu extra deck, tá? Ele é um Link 3, você faz ele utilizando 2 monstros, incluindo o monstro Link, tá? 2 ou mais monstros, incluindo o monstro Link. A primeira coisa é que ele não pode ser destruído por batalha, com um monstro de efeito, ou seja, ele tem uma proteção ali por batalha. E, se você não controlar nenhum outro monstro de efeito, você pode destruir monstros de efeito que seu oponente controla, até um número de monstros que não sejam de efeito que você controla ou no seu cemitério. Você só pode usar esse efeito de Draco Mestre uma vez por turno. Normalmente você vai ter os seus 2 monges ali, um Enfurecido perdido, você consegue ter destruído 3 monstros do oponente com o Draco Mestre dos Tenni, tá? Então, bem forte esse efeito. Além de não poder ser destruído por batalha, o que é relevante. Vamos chegar agora no Synchro. E um dos principais desse deck, por incrível que pareça, não é um monstro Tenni, é o Baxia, o Brilho de Yang Zing. Esse bicho aqui, mesmo não sendo Tenni, é indispensável na sua decklist. Por quê? Vamos ler essa carta, tá? A primeira coisa é que ele é um Synchro 8, você faz ele utilizando um regulador e um ou mais reguladores, e um ou mais monstros Wyrm não reguladores, tá? Nível 8 você tem um regulador nível 1 aqui e monstros nível 7, você utiliza eles dois pra estar invocando esse bicho. E quando ele é invocado por invocação Synchro, você escolhe cards no campo até um número de atributos originais diferentes dentre os monstros Wyrm usados para a invocação Synchro desse card e você embaralha-os no deck, tá? Ou seja, normalmente você vai utilizar o Adhara e o Ashuna ou Vishuda, 2 atributos, né? Terra, mais luz ou trevas. Você vai escolher 2 cartas no campo e embaralhar no deck, mano. É isso, mano. Você embaralha as cartas no deck, você dá um unicórnio. E esse efeito é muito forte, tá? Embaralhar no deck é muito forte. Além disso, ele tem efeito adicional aqui, que é bom lembrar que ele tem, tá? Que uma vez por turno, você pode escolher um card que você controla e um monstro de nível 4 ou menos no seu cemitério, você destrói esse card no campo, e se acontecer, você invoca, por invocação especial, esse outro monstro do seu cemitério. Ou seja, é mais um efeito para você ter volume com esse deck e tá invocando mais monstros, tá? E por último, mas não menos importante, temos o Draco Enfurecido dos Tenni, que é outro Synchro 8 do deck, esse sim é do arquétipo, tá? Se fazer, é um Synchro 8 genérico, tá? Você pode até utilizar ele em outros decks. Ele veio como bundle. E ele tem o seguinte efeito. Quando seu oponente ativar um efeito de monstro, efeito rápido, você pode banir esse monstro. Não nega, ele vai banir ali o monstro, que pode já dificultar o oponente a continuar as jogadas dele, tá? Mas ele tem um efeito bem agressivo, que é o seguinte. Se esse card atacante destruir um monstro de efeito em batalha e enviá-lo para o cemitério, esse card ganha ataque igual ao ataque original do monstro destruído. Além disso, ele pode realizar um segundo ataque contra um monstro durante essa fase de batalha, contra um monstro, tá? Ou seja, o oponente tá ali com um monstro de 2800 e um monstro de 1800. Você com o seu Draco, bate no 2800, ele vai destruir, vai ganhar o ataque do monstro, que é 2800, vai pra 5800, você bate no de 1800 e vai dar
4.000 de dano e você dá o OTKzão no cara, tá? Esse monstro aqui mata e mata muito, tá? Ele como interação, eu não gosto muito dele como interação, porque você vai gastar uns recursos aí que você não quer gastar. Você quer invocar esse bicho pra matar, tá? Ele como interação eu acho até questionável. Mas é uma interação que o deck tem, tá? E é isso. Esse é o extra deck. Você vai querer invocar esse bicho no seu turno 1, com as proteções no seu cemitério, tá? Com Mapura, com Chitana. Aí você vai ter o Adhara pra adicionar o Ashuna com follow-up. Você vai ter o bicho dele pra lidar com cartas do oponente. Normalmente no turno 1 você vai invocar esse bicho com as proteções. Você consegue buscar o campo ativando o efeito da Xamã, descartando o seu círculo, tá? Aí o círculo vai cair no cemitério, você bane ele e busca o campo. E aí o turno ideal desse deck é passar com Enfurecido, Mapura e Chitana no cemitério, campo ativado e Ashuna de follow-up, tá? Esse é basicamente o turno ideal. Turno 2 você tem várias ferramentas aqui. Você tem um Draco Mestre, você tem um Baxia pra botar cartas do oponente pro deck, você tem um Enfurecido aqui pra bater alto. Enfim, o deck tem várias pequenas ferramentas pra lidar, pra jogar Yu-Gi-Oh! E é isso que faz um deck ser forte, tá? Skillzinha, 3 efeitos, tá? Skill padrão de decks links que não são de personagem, tá? Você seleciona um monstro que você controla e aplica um desses 3 efeitos. O que você mais usa aqui é aumentar seus pontos de vida em uma quantidade correspondente ao ataque daquele monstro. Porque você vai invocar o seu Enfurecido Tenni, vai ativar a skill e vai ficar com 7.000 de vida. 4.000 mais 3.000, que é o ataque do Enfurecido, 7.000. Você passa com o Enfurecido, as proteções e 7.000 de vida. O oponente não te mata. E aí o oponente tem muita dificuldade pra te matar. Na volta você explode ele com Baxia, com tudo que eu já falei, tá? Bom, esse é o deck. Vamos agora pra alguns replays. Vamos lá, primeiro duelo aqui contra o Yami Yugi. E aqui os 2 primeiros duelos eu vou mostrar pra vocês o turno 1 do deck. O que você quer fazer turno 1 com esse deck, tá? Vamos lá, minha mão foi o Chitana, Cosmic, Receptáculo e o Círculo, tá? Eu dou Special Summon do Chitana. Com o Chitana eu faço o Monge. Monstro sem efeito, né? Agora ativa Receptáculo. Como eu controlo o monstro sem efeito, além de dar o Foolish, eu vou adicionar um Tenni do deck pra mão, tá? Eu dou Foolish do Adhara e adiciono o Ashuna. O Ashuna, você sempre vai querer usar o Ashuna nas suas jogadas, tá? Special Summon do Ashuna. Com os 2 aqui, eu faço a Xamã. Agora eu dou efeito da Xamã descartando o círculo pra invocar o Monge. Efeito do Ashuna, invoco o Mapura do deck, tá? Com a Xamã e o Mapura eu faço o Enfurecido. E agora eu vou banir o Adhara pra reciclar o meu Ashuna e ter ele na mão pra follow-up. E banir o círculo do meu cemitério pra adicionar o campo. Ativo o campo, seto o Cosmic, ativa a skill. E o que temos nesse campo? O que temos nesse turno 1? O campo, que vai proteger meus monstros de efeito, meus monstros sem efeito, de efeitos de monstro. E se o oponente dar algum Special Summon, eu compro 2 cartas, o que é excelente. No cemitério, o Mapura vai proteger os meus monstros de serem alvo, ou seja, se o oponente ativar alguma carta que dê alvo nos meus monstros, eu bano o Mapura, nego o efeito e destruo a carta. E o Chitana, que caso o oponente destrua, seja por batalha ou seja por efeito, um dos meus 2 monstros aqui sem efeito, eu bano o Chitana, invoco o monstro que foi destruído e além disso, destruo o monstro do cara, tá? Um monstro do cara sem dar alvo. E é basicamente isso, além do Cosmic setado. E 7.000 de vida. Ele seta 2 cartas, eu dou Ciclone Cósmico em uma das setadas, tá? Aqui eu ativo o Receptáculo, enviando o Vishuda pro cemitério e adicionando o Adhara. Agora eu vou banir o Vishuda do meu cemitério para lidar com a setada dele, tá? Ele acaba ativando a navegação, vai invocar o Mago Negro da mão e o Illusion do deck. Vou comprar 2 cartas, que ele fez a Special Summon de um monstro de efeito, que é o Illusion, né? Agora eu vou dar Special Summon do Ashuna, Normal Summon do Adhara, e aqui eu tentei fazer uma jogada que não deu muito certo. Eu fiz o Baxia. Aqui eu poderia ter feito o Draco, que eu acho que era até melhor, tá? Mas o Baxia vai ativar efeito e vai dar alvo nos 2 bichos dele. Só que só o Illusion volta. Por que isso? Porque o campo protege todos os monstros que não sejam de efeito no campo, de efeitos de monstro. O Mago Negro também é um monstro sem efeito. O campo protege o Mago Negro também, tá? Esse é um detalhezinho que às vezes passa despercebido. Mas aí beleza, eu bano o Adhara aqui, reciclo o Vishuda, bato, ele dá a Maga da Ilusão Aprendiz. Aqui o efeito vai aparecer de novo, porque a Maga da Ilusão Aprendiz é um monstro de efeito. E monstros sem efeito não são afetados por monstro de efeito. E efeitos que beneficiam você também são efeitos de monstro, tá? Ou seja, o buff da Maga da Ilusão Aprendiz não funciona no Mago Negro. E eu acabo destruindo do mesmo jeito. Bato aqui e o oponente acaba desistindo porque não teria mais volta, tá? É isso. Vamos para mais um replay. Mais um replay aqui, turno 1, com 10 vitórias seguidas com o Tenni, tá? Aqui foi contra um Rocket, de 30 cartas. E vamos lá, vamos ver basicamente a mesa. Special Summon Ashuna. Aqui eu vinha sem a Receptáculo, no caso, né? Special Summon Monge, Adhara. Com os 2 aqui, tá vendo? Eu vou banir o Ashuna primeiro, invocar uma cura. Com os 2 aqui, eu vou fazer a Xamã.
Xamã efeito descartando o círculo para invocar uma pura. Agora com os 3 eu faço o enfurecido que eu fiz com os 3 para já enviar todos pro cemitério, tá? A de Rara eu bando para reciclar o Ashuna. E agora eu bando o círculo para adicionar o campo do deck pra mão. Ativo o campo e aqui é a mesma situação, tá? 3 efeitos, vou ganhar vida, mesma situação. Campo, enfurecido, Mapura no cemitério e dessa vez o Chitana tá na mão. O que eu até acho melhor porque é um fator surpresa, né? Ele estando no cemitério, o oponente espera que vai tomar o Chitana. Ele na mão não, né? E lembrando que os Tenni podem ativar efeito na mão e no cemitério, tá? Ou seja, se o cara destruir aqui o meu enfurecido, eu posso banir o Chitana da mão, colocar o enfurecido pra colocar um bicho do monstro. O monstro do cara. Agora vamos lá. Lançamento rápido, ele fez um special, ou seja, 2 cartas pra mim. Lançamento calibre, vai ativar aqui o campo. Vai ativar o campo, vai invocar o Tracer da mão. Agora ele vai ativar o efeito do Tracer, vai destruir o campo, vai invocar o prata. Com os 2 aqui ele vai fazer o Draco enfurecido. Agora ele vai ativar Espelho do Dragão pra invocar o Furioso. E aqui ele faz uma misplay, tá? Ele dá ativo o efeito do Furioso, selecionando o prata e o meu enfurecido. E aí ele não leu cartinhas, né? Não sabe jogar Yu-Gi-Oh!, não leu cartas. Porque meu campo protege o meu monstro de vez de monstro. Ou seja, não vai acontecer nada. Ele até bate aqui, eu tenho o Chitana na mão, bando o Chitana, invoco, papoca o bicho dele e ele desiste. E é basicamente isso. Esse é o turno 1 do Tenni. Vamos para agora exemplos de turno 2, o que você quer fazer normalmente no turno 2. Aqui eu contra um duelo contra um Yuto, tá? De Pêndulo Magician, de Odd Eyes, e minha mão foi essa. Uma boa também, tá? Receptáculo é boa, turno 2, porque você consegue se livrar de alguns alvos, se livrar de alguns efeitos. Ele vai jogar ali de Pêndulo Magician, né? Vai ativar Pêndulo Cal, pau. Efeito, skill, apertou o botão amarelo, revelou, reciclou, o dragão, pendulou, e aqui o que ele passa? Ele passa com Diesel, que é irrelevante pra nós. Ele passa com a Cosmol, que é negate de monstro, e uma interação aqui do Volo, que é destruição, tá? Vamos lá. Special Summon Ashuna, coisa importante notar que você aprende jogando com deck, tá? Dê preferência pra invocar os monstros de nível alto, porque os monstros de nível baixo se acontecer alguma coisa, você consegue dar normal summon deles, tá? Então, dê preferências para invocar primeiro os monstros de nível alto, pelo menos eu prefiro fazer assim. Agora eu dou receptáculo, dou Foolish do Vishuda e vou adicionar uma carta porque eu controlo o monstro que não é de efeito, adiciono a de Rara. Agora eu bano o Vishuda e vou forçar a interação dele. Bano o Vishuda, dou alvo no volo, ele nega com a Cosmol. Show, lidei com interação já. Agora eu dou Special Summon do Mapura. Bano o Ashuna, invoco o Chitana e com os 3 aqui eu faço o Enfurecido, tá? Agora ele dá, e aqui foi o erro dele, tá? Ele dá o efeito do volo no enfurecido, eu tendo Chitana e Mapura na mão. Já seria um erro, mas aí se torna um erro maior ainda, porque eu tenho o círculo, eu tributo o enfurecido, invoco o Vishuda do deck, tá? E dou normal summon do Adhara. E aqui eu faço o quê? Eu faço o Draco enfurecido do Tenni, batendo na Cosmol dele, ganhando efeito e batendo no bicho que ele deixou aqui com 800 de ataque. Vacilou ele aqui e tomou um porradão de 4.400 na cara. Aí o jogo pune, né? Mais um replay turno 2, mais um duelo contra Pêndulo Magician. Vamos lá, ele vai fazer as jogadinhas dele, né? Que todo mundo já sabe. Pô, skill, apertou o botão amarelo, revelou, tal, brau, reciclou. Normal summon, adicionou. Vai pendular agora, né? Pendulou, toma. Aqui ele passa com um Dueler e um Volo no campo final do cara. Dueler é chato contra esse deck que vai inibir seus efeitos do cemitério, né? Mas vamos lá tentar jogar, né? Ele já ativa o Dueler. Do Special Summon da Adhara, ele ativa em corrente, né? Special Summon da Adhara, ele já se ativando efeito. Dane-se. Não espera nada. Beleza, o cara jogou erradão pra caralho, mas vamos lá. Special Summon do Chitana, que eu tinha na mão, né? Faço o Monge. Agora eu dou a receptáculo, tá? Dou o Foolish do Vishuda e adiciono o Ashuna. E aqui, sabe o que vai acontecer, né? Ashuna, Special, Normal Summon do Adhara. E ele vem de novo, dá Draco Enfurecido do Tenni. 3 efeitos, ganha uma vidinha ali, tá? Ativa até o campo aqui. Bato no volo dele. Ganho ataque, bato de novo, e aqui eu tenho um letal com dano exato. Eu tinha até mais 1000 de dano aqui com o Link, né? Mas aí, vou TK de novo contra um Pêndulo Magician. O cara fazendo volo e o cara fazendo duelo. Ou seja, o deck consegue jogar através de interações, consegue ter o turno 2 show. E as considerações finais do deck de Tenni é que é um deck extremamente bom. Eu gostei bastante do deck, tá? Já tinha jogado com ele, então já sabia mais ou menos o nível que ele podia ter no DL, tá? Ainda mais com quase todas as cartas de Ana, tá? E além de ser bom, é um deck extremamente barato, ou seja, vai ser um deck altamente recomendável pro iniciante, porque você consegue montar ele inteiro em uma mini box só. A única carta que é importante pro deck, que você não abre que você não encontra nessa box, é o Baxter, tá? Mas você consegue gastar um ticket UR, pô, pegou o Baxter, e é isso, fechou o deck.
muito barato o deck, e pro que ele apresenta, pro que ele joga, é um ótimo custo-benefício na minha opinião, tá? É claro, a nível competitivo, ultra competitivo, a gente tem que esperar um pouco pra ver como o deck vai sair em torneios e etc. Mas pra ranqueado, o deck já tá ótimo, mano. Se você só joga ranqueada, é um excelente deck. Pensando no lado competitivo, a gente vai ter que esperar as builds se lapidarem, talvez o TN consiga parasitar outro deck, aí você vai começar a surgir combinações, esse deck pode se juntar com outros decks. Eu já vi versões de Black Rose, utilizando Black Rose TN no caso, porque esse deck não depende do Normal Summon, então se você utilizar algum engine de Normal Summon, você consegue ter uma boa sinergia. Enfim, até a própria build do TN puro pode se adaptar com o tempo, aparecer uma skill que ninguém lembrava e que encaixe bem no deck, tá? Então, só o tempo dirá como esse deck vai sair competitivamente falando, tá? Então, espera uma semaninha, a KC tá vindo aí, vamos ver como esse deck vai sair na KC. Mas a minha avaliação de começo, assim, é que é um excelente deck pra ranqueada. Se você quiser pegar seu rei dos jogos, você consegue facilmente com esse deck, tá? Bem, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se você gostou muito, mano, e quiser acompanhar os vídeos aqui do canal, se inscreve aí, vira inscrito do canal, e você me ajuda demais. E se você quiser me ajudar mais ainda, considere virar membro. Você paga uma assinatura ali mensal e tem acesso ao grupo do WhatsApp. Inclusive, eu quero agradecer aos membros atuais, tá? Que é o André e o Lorde. Obrigado por ajudar o canal financeiramente. Isso me incentiva demais a continuar a gravar vídeos pra vocês, tá? Bom, é isso. Fui, falou e até mais. Falou, guys.